Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 9º ano, aula de número 29. Eu sou a professora Flaviane e não deixem, de ter em mãos os materiais para que vocês possam ir anotando ao longo da aula. Vai ajudá-los a responder às atividades, vai ajudá-los também a fixar melhor o conteúdo. Então, não deixem de ter em mãos caderno, caneta, tudo o que for necessário para que vocês possam fazer as suas anotações. E vamos começar a nossa aula. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o continente chamado Eurásia. Vocês lembram que na nossa primeira aula lá sobre divisão, regional, a regionalização do mundo, nós vimos essa questão dos continentes e a Eurásia apareceu? Então, hoje a gente vai ter uma série de aulas sobre isso. A gente vai conversar então sobre questões físicas, questões históricas, o porquê que foi dividido, esse grande continente em dois. Então, hoje a nossa primeira aula é sobre isso. Então, o nosso objetivo é definir as características do continente Eurásia e conhecer as regiões que fazem parte da Eurásia. Então, vamos começar a nossa aula. Então, o que é? O que é a Eurásia? No mundo existem dois continentes que estão ligados geograficamente, então elas é uma grande massa, tá unido, que é a Europa e a Ásia. Essa circunstância possui um termo usado para definir essa grande massa continental, então é chamado de Eurásia. Essa é uma forma específica de divisão dos continentes terrestres. Talvez você tenha percebido, e a gente viu em aulas anteriores, então vocês perceberam sim, que no mapa mundi não há uma separação dos continentes europeus e asiáticos por meio de um oceano, como ocorre entre os outros continentes. Vocês lembram na nossa aula de regionalização continental que nós vimos isso? Que todos os outros têm uma porção de água separando um do outro, e a Europa com a Ásia, a Eurásia não. Então, aqui, a gente tem, a Eurásia, Eurásia é o mapa da Eurásia, Então, todos os países que fazem parte, e aqui essa regionalização, Ásia e Europa, então, a Eurásia. O termo Eurásia é uma união dos conceitos de Europa e Ásia, que são dois grandes continentes, da Terra, como a gente já viu. Existem algumas formas de conceituar a Eurásia, mas a mais comum é aquela que considera que é um grande bloco de massa continental que engloba as porções europeia e asiática, formando um grande continente. Então, essa é a definição oficial de Eurásia, Um grande bloco de massa continental, então uma grande porção de terra que engloba tanto Europa quanto Ásia, formando um único continente que é a Eurásia. Então, a sua localização e extensão. Os territórios da Europa e da Ásia são separados pelos montes Urais, Então, essa é a divisão física entre esses dois continentes, essas duas porções, que é os montes Urais, que é uma cadeia montanhosa localizada na região, naquela região, bem como também o rio Ural, o Mar Negro e o Mar Cáspio. Então, essa é a divisão entre ambos ali. A extensão territorial da Eurásia é de 54.760.000 quilômetros quadrados. E ela está localizada no hemisfério norte e oriental do globo. Então, aqui o que está em preto, são os montes Urais. Então, é isso que divide Europa de Ásia, Lembrando que essa grande massa aqui é a Eurásia, Mas por questões que a gente vai ver ainda mais à frente, é dividida. Então, aqui os montes Urais é a divisão física entre Europa e Ásia. Aqui a gente já tem a África, aqui para baixo. O clima, então, dessa porção, da Eurásia. Por conta da sua vasta extensão, por ser o maior continente ali, há uma grande variedade de climas que está presente nessa porção, da Eurásia. Na porção europeia, a gente tem o predomínio dos climas oceânico, continental e mediterrâneo. E na
porção asiática, a gente tem o predomínio dos climas siberiano, mediterrâneo, desértico e de monções. Então, aqui no mapa a gente tem o clima, né, mundial como um todo. Então, aqui, ó, na porção europeia, a gente tem os climas oceânico, continental e mediterrâneo, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, oceânico, que é um clima mais temperado, aqui oceânico. Qual era o outro? Continental. E o outro era o mediterrâneo. Então, o clima mediterrâneo também. Então, é mais aqui nessa região, né? A gente pega aqui a região da Europa aqui. E já na porção da Ásia aqui, ó, o que a gente vai ter são climas mais frios aqui. Depois a gente tem um clima mais desértico, que a gente viu também, né? E mediterrâneo e de monções. Então, esse mapa aqui é do clima mundial como um todo. Mas aí aqui localizando a nossa porção, a nossa Eurásia, aqui a gente vai ter mais climas temperados e frios, vão ser o predomínio desses climas aqui. O relevo. No continente asiático, a gente tem, né, a presença de extensas planícies e planaltos. Também áreas elevadas, com mais de 3.000 metros de altitude, como é o caso do Planalto do Tibete. Ainda cadeias montanhosas, como a Cordilheira do Himalaia, né? Na Ásia também a gente tem as depressões absolutas, que são aquelas que estão abaixo do nível do mar. Então, lembrando, isso aqui é só uma revisão, tá, gente? A gente já viu essa questão ali desses continentes, a gente já viu separadamente. Então, vocês já tiveram essa aula. Então, aqui a gente só está unindo, né, em relação à Eurásia e está relembrando. Na porção europeia estão presentes as planícies, planaltos, montanhas. A gente tem as ilhas britânicas, os montes escandinavos, Alpes, os Pirineus, os Balcãs, os Cárpatos, também os montes Urais, né, e a cadeia do Cáucaso. Então, esse é a principal configuração do relevo. Então, aqui, ó, a gente tem na legenda são as pontes, quanto mais escuro aqui, mais alto, né? Quanto mais clarinho, mais baixo. Então, a gente tem aqui a depressão, né? Vocês lembram do Mar Morto, a depressão do Mar Morto ali? Depois a gente tem as maiores altitudes, ó, o Himalaia, né? Aqui o Monte Himalaia. Então, toda essa região aqui, ó, os Alpes, o Cáucaso, os montes Urais aqui, a planície asiática. Aí a gente tem os Himalaias, então aqui a gente tem toda essa parte do relevo aqui como um todo, ó. A hidrografia. São importantes cursos da água na porção asiática, os rios Obi, Yenisei, Lena e Colima. Ainda tem o rio Tarim, os rios Amudarya, o Sardarya, tem também o rio Amarelo e o Yangtze, o Brahmaputra, o Ganges, o rio Indo, o rio Tigre, Eufrates, né? Na porção asiática, a porção asiática é limitada pelos oceanos Ártico, Índico e Pacífico. E na parte europeia, na porção europeia, né, da Eurásia, a gente tem o rio Danúbio, Elba, Loire, Reno, Rodano, Volga. A limitação, né, da porção asiática é pelo Oceano Glacial Ártico, o Oceano Atlântico, pelo Mar Mediterrâneo e pelo Mar Negro. Então, aqui a gente tem as maiores bacias hidrográficas do mundo e nessa porção aqui a gente vai ter, ó, do 25, a partir do 25, ó, Danúbio, 25, daí 24, a gente tem os outros ali, então, aqui, nessa porção aqui, a gente vai ter as principais bacias hidrográficas, né? Depois, a ocupação da Europa. Então, agora a gente entra nesse aspecto mais histórico, tá? De como aconteceu a ocupação dessas regiões. Então, a gente vai ver tanto a ocupação da Europa quanto da Ásia. E, então, o porquê que houve essa separação, ok? Levando em conta que é um continente só. A Europa, ela foi palco de vários acontecimentos históricos marcantes para o Ocidente e para toda a humanidade. Então, lembram da nossa aula passada, Ocidente e Oriente? Então, aqui vocês vão ter que relembrar esse conceito. Por muito tempo, não havia o consenso de onde terminava o continente europeu e onde iniciava o continente asiático, justamente porque é uma grande massa, né? Bem como qual critério seria utilizado para classificar
a Europa como continente. Então, esse impasse ele foi resolvido no século XVIII, por volta de 1730, quando os montes Urais, na Rússia, passaram então a delimitar essa fronteira física entre esses dois continentes. Então, lembrando que a gente já viu, né, essa delimitação ali, ó, aqui ó, dos montes Urais, que é essa fronteira, fronteira física de Europa e Ásia. Antes de tudo isso, civilizações inteiras deixaram seus legados pelo continente europeu, como os gregos, os romanos, os persas, os bizantinos, os povos bárbaros, entre tantos outros ali, que moldaram o território e a formação populacional dos europeus. Então, antes de ter a configuração atual, vários povos dominaram essa porção ali, né? Então, a gente teve, ó, nascimento da Europa, a formação dos reinos, a gente teve vários, ó, os germanos na Alemanha, os anglos na Inglaterra. Lembram da divisão da América anglo-saxônica, que leva em consideração a língua inglesa, né, como prioridade ali, né, Estados Unidos e Canadá? Então, ó, os anglos, ó, anglo-saxão, de onde vem, né, esse nome. Depois a gente tem os francos na França, visigodos, suevos, vândalos. Então, aqui vocês podem olhar os vários povos, ó, que formaram, né, fazem parte da história europeia. Depois a gente tem os reinos germânicos em 510, ó, visigodos, ostrogodos, o Império Romano do Oriente aqui, ó, o Império Romano do Ocidente, que a gente vai ter para cá. Então, aqui também são os vários povos, né, que deram origem ao que hoje nós temos como a Europa. Então, antigamente era dividido, né, em vários povos e reinos aqui. Gregos e romanos, né, foram um dos principais ali que deixaram uma herança extraordinária para a posterioridade. Vocês lembram que nós vimos lá quando a gente conversou sobre essa questão, né, do Ocidente e do Oriente, a cultura greco-romana, né, onde os romanos pegaram algumas questões culturais dos gregos. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho mais disso também, ó. Os gregos, eles formularam o conceito da democracia, que é o semelhante ao que a gente usa hoje, né, com a participação, né, da população nas decisões públicas, as cidades-estados, que tinham uma administração própria na comunidade grega, foram essenciais para a gente compreender a vida em sociedade e as particularidades de cada região. Cidades-estados, que a gente pode dizer que é como se fossem os estados hoje, né? Naquela época era chamada de cidade-estado. Então, isso veio dos gregos. E os gregos, né, habitavam essa região da Europa. Então, o legado da civilização grega para a civilização ocidental é a própria civilização ocidental, que é o que a gente viu, né, na aula passada ali, essa questão de Ocidente e Oriente. Então, o legado que os gregos deixaram foi essa própria civilização oriental, esses valores, né? Já os romanos, eles construíram sólidas bases para o direito ocidental, né, na sua fase de república, né, na monarquia e no império. A história dos romanos é, assim como dos gregos, né, um capítulo à parte dentro da história europeia. Tamanho é o seu significado e contribuição. Então, aqui eu não vou entrar em questões, explicar, né, cada um, né, nessa parte histórica, porque isso vocês veem em história, vocês já viram, né, toda essa questão ali de gregos, romanos, e como aconteceu a queda do Império Romano, a divisão dos gregos ali. Tudo isso eu só estou pincelando para que vocês possam entender, para que a gente possa chegar no nosso ponto, que é essa divisão da Eurásia ali, ok? Então, aqui a gente tem, ó, o Império Ocidental e o Império Oriental, que isso nós também já vimos numa aula passada. Então, o Império Oriental e Ocidental, né? Cada um com a sua sede, né? Roma e Constantinopla, que hoje é, então, a Istambul, né, na Turquia. E na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre essa questão da Eurásia, né, questões envolvendo a ocupação da Europa e também a ocupação da Ásia. Então, a gente vai dar continuidade a isso. Então, hoje nós vimos um breve conceito ali, a gente viu o que é a Eurásia, né? A gente viu as questões físicas ali da Eurásia,
questões hidrográficas, então só relembrando mesmo, porque vocês já tinham visto em aulas passadas especificamente sobre cada porção do continente, essa questão histórica de ocupação ali, os reinos, né, que ocuparam então essa porção europeia. Na próxima aula a gente continua mais um pouco sobre isso e também sobre a ocupação da Ásia. E não deixem então de fazer as suas atividades, de responder. Se vocês ficarem interessados em mais alguma coisa, não deixem de pesquisar, né? Relembrar também as aulas de história com relação a essa ocupação ali. E nós nos vemos então na nossa próxima aula. Tchau, tchau!